Vamos agora a São Paulo conversar com o nosso comentarista de economia, Luiz Nassif. Bom, Nassif, boa tarde. Essa inflação mais baixa é um alívio para a economia que vinha de outros indicadores não favoráveis, né, como a perda do grau de investimento pela agência Standard & Poor's, né? Boa tarde. Pois é, você tem o seguinte, os fatores, você no começo do ano, você desrepresou um conjunto de preços que estavam contidos artificialmente. Então você liberou gasolina, liberou energia elétrica, o câmbio desvalorizou, impactando aí os preços de produtos importados e exportáveis. Tudo isso entra na inflação anual. É por isso que a inflação anual está alta e a inflação acumulada agora está alta. À medida que você vai... E alimentos também tiveram impacto aí de secas e outras coisas. À medida que o ano for passando, que cada mês for entrando, for saindo aquele mês anterior, do ano anterior, você vai tendo uma queda da inflação, porque aqueles preços que tiveram impacto maior sobre a inflação, aquelas altas, acabam saindo do índice. Então, até o final do ano, você vai ter uma redução boa da inflação, porque vai reduzir cada vez mais o peso aí dos reajustes de energia, reajuste de ônibus, tarifas de avião e tudo mais. Então, a tendência, porque o consumo, você não tem, como a economia está muito arriada, você não tem excesso de consumo pressionando a inflação. Então, a tendência realmente é melhorar. Nassif, e a atuação do Banco Central para controlar a alta do dólar? Queria que você comentasse esse assunto também. Olha, eu tô com alguns dados aqui por isso que estou baixando a cabeça aqui para ler aqui, depois eu vou passar quando vier Standard & Poor's. O Banco Central, ele tem duas maneiras de controlar a alta do dólar. Uma maneira é vendendo dólar, ele tem 300 bilhões aí de dólares na reserva. A outra é fazendo uma operação financeira, que é como se ele emprestasse dólares para o setor privado. Essa operação financeira, ela acaba tendo um impacto muito grande aí sobre as contas públicas. E daí eu entro na questão da Standard & Poor's aí. A Standard & Poor's ontem reduziu aí o grau de classificação do Brasil. Eu estou com os dados aqui da Standard & Poor's. É interessante a gente olhar, pegar todos os indicadores da Standard & Poor's até 2018, as projeções que ela faz. Nós estamos entrando agora na mesma armadilha que amarrou o país 10 anos. Quando veio o Plano Real, o Plano Real jogou o câmbio lá embaixo para poder segurar, atrair dólares, aumentou a taxa de juros. Em abril, mais ou menos, de 95, o Pércio Arida jogou a taxa de juros lá em cima para voltar rapidamente. Daí o Pércio saiu do Banco Central, entrou o Gustavo Loyola, que manteve a taxa de juros em 45% durante um longo período. Foi o maior crime cometido contra as contas do país. A relação dívida-PIB, o tamanho da dívida, que estava em 20% do PIB, foi para 60% do PIB, 65% do PIB. Quando a dívida está lá em cima, mesmo que você reduza a taxa de juros, os juros pagos são muito elevados. Porque os juros, o que é? É a taxa aplicada sobre o montante da dívida. Então, se você tem uma dívida pequena, aplicando uma taxa, a conta de juros é pequena. Se a dívida ficar grande, a conta de juros fica grande. Isso aí amarrou o Brasil durante 10, 12 anos. Quando entra o governo Lula, ele levou 4 anos, 5 anos, cortando despesa em tudo quanto é área, despesa orçamentária, educação, saúde, para trazer novamente a relação dívida-PIB para um patamar apropriado. O que acontece agora? O Banco Central jogou a taxa de juros em 14,5%. Quando a gente olha os dados da Standard & Poor's para 2018, todos os indicadores estão bons. Você volta à normalidade. O que acontece? Mas a dívida fica lá em cima. Então isso vai obrigar a cortes de orçamentos e amarrar novamente o orçamento, amarrar investimento, amarrar despesas para pagar essa conta de juros. Ok, Nassif, muito obrigada.